E mais uma temporada do Goiás jogada no lixo, o torcedor ele fica se questionando aonde foram os principais erros, onde a gente se esperava de um Goiás mais profissional, mais coerente nas suas decisões, contratações, e mesmo sendo ainda um clube que não é uma SAF, é um Goiás que mudou o seu estatuto e trouxe outros profissionais. Por que isso não funcionou? O que tem de erro que eu pensaria também em mudança para o ano que vem? Como essas cartas vão ficando marcadas e é cada vez o torcedor do Goiás ele sendo humilhado de uma maneira diferente, a falta de sensibilidade da própria diretoria com o torcedor, e não é algo exclusivo agora do Luciano Patiello ou sei lá, do Lucas Andrino, e sim já há muitos anos. Essa questão também do camarote, né, que o Goiás acaba disponibilizando para o Vila, sendo que no jogo da ida o Goiás não teve espaço nem sequer ao mínimo, né, ali dentro do Oba, e o Vila faz certo quando se trata disso, e um Goiás que tenta ser muito bonzinho no futebol brasileiro, em especial também nessa temporada, e acaba humilhando ainda mais o seu torcedor com ações que são mínimas dentro de um futebol profissional e com rivalidade, como era esse último clássico. O que eu mudaria para o ano que vem, um reflexo também de uma temporada que foi muito mal planejada, onde o Goiás teve que fazer tudo em cima do tempo, mesmo sendo um ano com dinheiro, o Goiás conseguiu perder uma excelente chance em 2024 e poderia ser ainda pior. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e faça sua aposta também com a Pix Brasil, que agora é a jogo de ouro. Você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix sem burocracia. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar ou tentar explicar algumas questões para o torcedor do Goiás que é nesse momento de luto, basicamente, com o Goiás, e não é dessa temporada, mas de novo, não coincidentemente, a gente chegando em uma reta final, ainda no mês de outubro, já se lamentando por mais um ano jogado no lixo. E nessa temporada ainda pior, porque quando se trata de Série A, é natural o Goiás com recursos financeiros menores, assim como o Cuiabá, o Criciúma, o Cruzeiro quando voltou no ano passado, o Atlético Paranaense em um ano de reestruturação, ele vai ter sim a sua dificuldade. Mas antes o Goiás ele ficava nessa dificuldade e ainda ficava em 12º lugar no Campeonato Brasileiro. Hoje o Goiás não é um clube que consegue se sustentar na Série A do Campeonato Brasileiro, e uma coisa que eu comentei ainda no ano passado, até mesmo a própria Série A poderia ficar grande para o Goiás. E de novo, a gente vai para o segundo ano consecutivo na Série B. Nos últimos 3 rebaixamentos do Goiás, a primeira durou 2 anos, que foi em 2011 e 2012, o Goiás nunca tinha passado quando tinha caído anteriormente por 2 anos na Série B. Em 2021, por um milagre, o Goiás, mesmo devendo Deus e o mundo, conseguiu subir montando um bom time, e agora, nessa temporada, mesmo com dinheiro, uma temporada que o Goiás teve que fazer todas as pressas por conta de um mau planejamento ainda no ano passado, custou muito caro. E um reflexo também no próprio elenco. Um time do Goiás que eu não vou dizer que tem corpo mole, mas é um time sem personalidade, um time sem espírito, sem garra, aquilo que geralmente se exige em uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Goiás, em momento algum nessa temporada, conseguiu demonstrar isso para o seu torcedor. E olhando para a diretoria do Goiás, sendo bem honesto com vocês, eu não continuaria com nenhum para o ano que vem. Tá? O Haroldo Guidão ele tem o vínculo como presidente até dezembro de 2025. Também penso que é um dos personagens responsáveis pela falta de personalidade, de mudança, de tentar algo novo dentro dessa temporada do Goiás, e os escolhidos também, tanto o CEO do clube, Luciano Patiello, para mim faz um trabalho assim, sem atacar a honra da pessoa, mas o trabalho do Patiello dessa temporada ele é pífio, tá? Pífio, tanto nas tomadas de decisões quanto também nas contratações. O Lucas Andrino eu não penso que é o principal culpado, só que ele, para mim eu penso o seguinte, eu não acho que o Goiás vai contratar um diretor muito melhor do que o Lucas Andrino para o ano que vem, só que se continuar com ele, a gente vai dar brecha para aquele mesmo argumento do Arley. Não é ele que contrata, não é ele o principal responsável, mas ele já conhece o clube, pro ano que vem vai chegar um pior. Então assim, para mim, eu penso que o Lucas Andrino tem sim uma parcela de responsabilidade. Demorou demais para enxergar algumas questões que pareciam óbvias no Goiás, como a demissão do Márcio Anardi, a necessidade de buscar reforços de peso, mas uma coisa que fica muito difícil nesse julgamento, né, meu, seu, nós torcedores do Goiás, em relação ao trabalho do Lucas Andrino, nessa análise, é que a gente não consegue saber se exatamente quem contrata é ele, tá? Porque se você colocar um teto muito baixo de contratações, é muito difícil você trazer bons jogadores aqui no futebol brasileiro.
Porque aquela primeira janela, ali sim o Lucas teve uma liberdade total. Quando chegou e conseguiu fazer um time do Goiás competitivo, em basicamente 10 dias de trabalho. O Goiás trouxe jogadores que a gente não via há muito tempo serem contratados aqui no Goiás. Pode não ter dado certo? Sim, mas como eu falei, eu penso que se for para ele continuar dessa mesma forma, nessa mesma estrutura, sem poder, vamos dizer assim, contratar os jogadores que ele tem um interesse, como aconteceu na primeira janela, não faz sentido você ficar aqui no Goiás. Tá? Acho que tanto para o próprio trabalho do Lucas Andrino, quanto também o torcedor vai pegando aquela birra. É igual jogadores tipo o Alano, o Anderson Oliveira, podem não ser os principais responsáveis do rebaixamento, mas você começar uma temporada de novo vendo esses personagens, acaba trazendo sempre uma energia, um sentimento negativo do próprio torcedor. Então, infelizmente, eu penso que até o próprio Lucas Andrino vai entrar nessa barca e ele que tem uma relação próxima com o Luciano Patiello, tinha também com o Márcio Zanardi, eu penso que seria um limpa razoável, aceitável do Goiás pensar fazer para o ano que vem. Os dois têm contratos até o final de 2025 e uma diretoria também que não conseguiu interpretar até mesmo a questão do torcedor. E não é uma exclusividade agora dessa temporada, mas, por exemplo, acho que a gota d'água, né, a última birra, a última esperança que o torcedor do Goiás tinha neste último clássico contra o Vila, foi jogado por água abaixo. A liberação do camarote atrás do gol, igual eu falei, parece que o Goiás ele tenta ser muito gentil em um cenário que não é assim. O futebol, infelizmente, não é assim. Ele poderia ser um esporte mais educado, mais amigável, igual um tênis, poderia, tá? Mas a gente não tá falando disso. O Goiás, ele sempre é o clube que tenta tratar muito bem os outros, a torcida visitante, os dirigentes visitantes, e não é recíproco isso. Então, quando o torcedor do Goiás vai ver um jogo fora de casa, ele paga caro, ele fica no sol, ele pega chuva, ele às vezes até mesmo corre risco de vida, tá? Em vários jogos que você vai fora de casa. Pode ser um jogo grande contra o Corinthians, o Cruzeiro, ou um jogo pequeno, igual na Argentina contra o Ginásio, ou, sei lá, contra o Iporá fora de casa. Tem um risco, o torcedor ele encara esse risco e aqui na Serrinha é recebido como um luxo, tá? Não estou falando para ser favorável a questões de violência, mas sim no trato, no zelo que o Goiás ele tenta trazer para o rival. E se esse rival for o Cuiabá, o Juventude, tá ok, tá? Não tem aquela rivalidade. Agora, quando se trata do próprio Vila Nova, e de novo o Goiás que virou, né? Isso não é culpa não é a diretoria que está em campo, mas também tem a sua parcela de culpa. Sendo uma chacota, isso acaba refletindo também no sentimento do torcedor, vendo de novo diretores fazendo vídeos, tirando sarro, e isso, infelizmente, você pode dizer que não se importa, etc., mas afeta sim a nossa autoestima, a nossa lembrança daquele Goiás do passado, da época que a gente era mais novo, criança, enfim, é ruim, tá? Pode ser o Goiás de hoje, mas a gente não quer ver isso, tratando-se do clube que a gente torce. Então, assim, é complicado, tá? Eu penso que são várias questões e para o ano que vem, sendo bem honesto com vocês, eu pensaria em uma reformulação completa na diretoria do Goiás. Lembrando que para você começar a apostar a partir de R$1 via Pix sem burocracia é com a Pix Brasil. Agora a Jogo de Ouro, uma plataforma 100% segura, entrando de acordo com as leis aqui em território brasileiro, para você apostar ainda com maior segurança. Você pode entrar com o mesmo cadastro que você tinha lá da Pix Brasil, só colocar o seu endereço de e-mail, o seu nome e também a sua senha. Se der algum tipo de erro, você pode entrar em contato com o suporte através do Instagram da Pix Brasil. Vou deixar todas as informações para vocês aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E para você que não conhece ainda, convido a conhecer agora a Jogo de Ouro. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix. Vou deixar o link para vocês. Vitória do Goiás contra o América Mineiro, pagando 4,75 a cada real apostado. Um empate 3,40. Vitória do América em casa 1,73. Vitória do Amazonas contra o Avaí a 2,08. Esse jogo acho que está com cara de empate, pagando 2,85. E vitória do Brusque contra o CRB, essa partida em Santa Catarina, a 2,50. Essas e todas as outras cotações, na sequência também da Série B do Campeonato Brasileiro, Série A, Libertadores, Sul-Americana, é com a Pix Brasil. Agora com essa parceria com a Jogo de Ouro, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Só para passar a régua aqui no nosso vídeo, assim, se fosse para colocar os dois principais pontos, tá, dessa temporada desastrosa do Goiás, mesmo tendo condições financeiras, para fazer uma Série B tranquila. O primeiro, para mim, foi a demora do Goiás para definir o seu novo estatuto. Desta forma, basicamente, o Goiás ele só foi virar a chave para o ano de 2025 na metade do mês de dezembro do ano passado.
E isso, assim, sem ter um diretor de futebol definido, sem ter um técnico, sem saber sobre renovações contratuais. E o Goiás ele fez a pior escolha de todas, que foi montar aquele remendo de time para o Campeonato Goiano. E trouxe ainda o Agnello Gonçalves junto com o Zé Ricardo. Então, assim, o Goiás ele fez um combo, assim, inexplicável, não tem nem como colocar uma palavra para definir essa tomada de decisão às pressas. Então o Goiás ele conseguiu montar 2 times às pressas na temporada. Aquele primeiro para o Campeonato Goiano em janeiro, porque nem time de base o Goiás direito tinha para disputar, por exemplo, o Campeonato Goiano. E na metade, ali agora, no começo ainda, mas iniciando o projeto para a Série B do Campeonato Brasileiro, traz o Lucas Andrino, que tem que fazer aquela reformulação completa, contratações, definição de um novo técnico em basicamente 2 semanas. Isso é impossível em um futebol profissional. Não estou defendendo o Lucas Andrino ou o Patiello, mas eu digo que o Goiás ele não pode ser tratado desta forma. O Goiás ele foi planejado nessa temporada como um time de bairro, tá? Como um time de pelada que você vai jogar no final do ano e monta ali em cima da hora para ver quem que tá bem fisicamente, chama seu tio, aquela coisa. Porque assim, não tem como o Goiás, olhando um cenário competitivo como é o futebol brasileiro, apesar das suas mazelas, não é tão simples assim. Não estamos falando da década de 90 ou até 2000, 2000 e pouco. Mesmo se você tiver pouco dinheiro, com alguns achados ali no mercado, você conseguiria fazer um time competitivo em 2 semanas. Isso não existe mais. Você vê trabalhos de longo prazo até mesmo na Série B, igual do Mirassol, do Novo Horizontino, o próprio Vila Nova, o Sport também, que estava na parte de cima da tabela do ano passado, de novo brigando pelo G4 e mantendo a base dos seus times do ano anterior. Então, para mim, esse foi o principal erro. O Goiás que teve que fazer 2 vezes um time, o seu elenco às pressas. E a falta de sensibilidade, a falta de noção de tempo, de time na tomada de decisões. Seja na saída do Márcio Zanardi, não era o principal culpado, mas o Goiás ele perdeu no mínimo ali 5 jogos. A contratação também do Wagner Mancini, um técnico que não vinha fazendo bons trabalhos já há muito tempo, e não ter contratado jogadores de peso na janela da metade do ano, e agora chega na reta final oferecendo 500 mil para cada vitória, né, nesses 2 jogos contra o Santos e o Vila Nova. Então assim, é desastroso, tá? Olhando a forma do Goiás ser gerido, e é muito frustrante para o torcedor do Goiás, porque de novo do ano que vem, isso se o Goiás conseguir vencer mais um jogo nessa reta final, estaremos na Série B do Campeonato Brasileiro, e com menos dinheiro e muito provavelmente com os mesmos erros cometidos dessa temporada no ano que vem. Já não bastasse a Série A, onde o Goiás jogou ela em 2022 sem nenhum zagueiro reserva no banco. No ano passado, um time que investiu 500 mil na contratação de um único jogador, e adivinha quem foi? O Alisson. E assim, sabe, não tem nem o que falar. Eu já falei aqui tudo aqui no canal, não vou atacar ninguém, não vou apontar dedo e xingar a mãe de ninguém aqui não, mas acho que é algo claro para todo mundo, o torcedor já está assim de saco cheio, tá? Então acho que levar o Goiás muito a sério nesse momento, infelizmente só vai machucar mais a gente, mas eu acredito sim que é possível pensar em mudança através da chegada de uma SAF. Fora isso, sendo bem honesto com vocês, o que eu sei de cenário do Goiás, pode ter alguém aqui que tenha contatos, seja um conselheiro do clube, vê outro caminho além da SAF, você pode deixar o seu comentário, é 100% livre, mas eu não consigo enxergar um pingo de esperança em um Goiás nos próximos anos também não. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer também a sua aposta na Pix Brasil. Lá você encontra todas as odds, Série A, Série B, Série C, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!